Bem-vindos ao podcast Cultura DevOps, o podcast para quem busca entender sobre o tema e se destacar no mercado com maior velocidade de inovação e qualidade nas entregas. Aqui discutimos através de dados e histórias reais os melhores caminhos para implantar e escalar a cultura DevOps e colher resultados relevantes com maior throughput, ou seja, vazão e entregas de entrega de valor, segurança e experiência para os seus clientes. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com um amigo, coloca na rede social, indica para alguém aí do seu trabalho, no seu dia a dia, e você vai ajudar a gente a alcançar mais pessoas com esse conteúdo relevante. Beleza? Bom, gente, chegamos aqui a mais um episódio do podcast Cultura DevOps, e aqui a gente sempre tenta trazer conteúdo de qualidade e muitas das vezes conteúdo que você não encontra em outros podcasts. E aí, por que a gente busca isso? Para agregar e crescer cada vez mais a comunidade aí de DevOps, que fala sobre tantas coisas. E talvez hoje você pense assim, poxa, quando eu venho para um podcast de DevOps, eu quero saber sobre Kubernetes, eu quero saber sobre a parte técnica lá, alguma coisa de observabilidade. Aqui a gente tenta mesclar um pouco de tudo. E o papo de hoje pode soar um pouco diferente para alguns, mas o tema de hoje é ter um papo com a galera que está um pouco mais na visão estratégica, o C-Level. E por isso vamos receber duas pessoas que têm muito conhecimento e bagagem nessa visão estratégica de liderar uma empresa, de liderar os temas técnicos de uma empresa. E eu vou chamar aqui o nosso primeiro convidado, que é Alexandre Freire, diretor de engenharia no Google. Bem-vindo, Alexandre. Opa, Fusca, bom dia a todo mundo, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes aí, muito feliz de estar aqui com vocês. Boa, legal. E se você me permite, eu vou chamar de Ale, porque a gente já vai meio que trazendo aqui algumas vezes, assim, surge um Ale, vem um Fusca, aí legal, a gente está dentro de casa, vai ser bem legal, né? Boa. Boa, legal. E o nosso segundo convidado aqui é Gleicon Moraes, ele é CTO na Log. Falei certinho? Isso aí, Fusca. Como é que você tá? Tudo bem? Bom Tudo. Momento aí, pessoal. Você está vendo à noite, manhã, de tarde, qualquer horário. Obrigado. Show de bola. Muito obrigado por ter aceito o convite aí. Nesse próximo momento a gente vai ter um papo bem legal. Igual eu falei, um pouco diferente. Poxa, um podcast de DevOps com pessoas que lideram a tecnologia, ao meu ver, faz todo sentido. Porque se a gente não muitas das vezes, no caminhar aí que eu percebo, poxa, se a liderança não dá o tom da conversa, muitas das oportunidades de DevOps aí, não só DevOps, mas de evolução técnica e qualidade, não evolui, né? E para começar esse papo aqui, vamos já falar um pouquinho disso. Queria ouvir de vocês aí, como é que vocês usam DevOps nessa camada estratégica? Pensando que uma organização tem a camada ali operacional, tática e estratégica, em algumas vezes ficam só duas camadas, mas isso é outro papo para estruturas organizacionais. Mas pensando assim, numa camada estratégica, onde você tem diretoria, onde que o DevOps entra, como é que vocês têm usado isso? E como que, de repente, DevOps pode alavancar alguns KPIs, alguns indicadores, já que quando a gente fala de estratégia, se fala muito de dados. E aí, quem quer começar? Acho que eu posso falar um pouco da vida pré-DevOps, acho que o Gleicon também vai poder trazer muita cor, né? Onde eu ainda não era um executivo, mas ali como um dev, eu vivi algumas experiências de ter o diretor de engenharia e diretor de produto que queriam mudança e o diretor de infraestrutura que o que ele queria era estabilidade, né? E aí um abismo enorme entre as duas direções e a gente que escrevia o software tinha que passar ali por um Gmood, né? Achar uma janela de produção e falar com os sysadmins, né? Os SREs hoje em dia, né? Para, caramba, por favor, coloca o meu código em produção, eu tenho que entregar uma nova funcionalidade, um novo produto, uma nova feature. E quando essa estrutura ela é apartada, não tem estratégia que resolva, né? Porque os incentivos eles estão em conflito. Para mim, quando o DevOps surge como um movimento, foi uma coisa muito bacana porque é um upgrade geral, né? Estamos alinhados, a gente quer mudança contínua, constante, entrega de valor de forma segura, né?
Então, a gente sabe que os engenheiros, as engenheiras, eles têm alguma coisa que vai fazer o sistema falhar, porque a gente precisa reduzir esse blast radius e trabalhar juntos para que essa falha ela seja prevista, contornável e que a gente possa continuar andando, né? Muita empresa tem production freeze aí, né? Black Friday, fim de ano, porque tem medo do que as mudanças podem fazer. E acho que, estrategicamente, quando você aproxima a infraestrutura da engenharia, primeiro, você consegue ter muitos ganhos do lado de automatização do trabalho de infraestrutura, né? Não precisa de um exército de pessoas ali para cuidar de cada servidor como ele fosse um pet, né? Como se tivesse uma fazenda de gado, os servidores não têm nome mais, você faz mudanças de forma automatizada, e você aproxima também o engenheiro do que é estar em produção, né? Aquela ideia que eles vão ter ciência de que, cara, se alguma coisa der errado, quem vai acordar é você. Você tem que cuidar desse seu bebê desde o berço até a morte, e é importante você entender dos requisitos ali. Mas você vai ter um time parceiro e você vai poder ter uma série de ferramentas e coisas que você vai consumir aí que automatizam muito desse trabalho e te dão mais segurança também para conseguir mexer. Eu acho que alinhar esses incentivos é o que permite as empresas continuarem entregando valor contínuo ali de forma ágil para os seus clientes. Boa, legal. Vai lá, Gley. O meu ponto de vista, assim, né, eu trabalhei bastante com infraestrutura no começo. Meu ponto de vista era um pouco diferente e eu acho que eu fui aprendendo e fui criando uma teoria unificada na minha cabeça, né? Assim, acho que o benefício é isso que o Ale falou, né? A gente está falando da mesma coisa. A gente está falando de colocar um produto em produção e ele ser bom para quem vai usar, né? Por vários anos a gente acabou criando organizações, né, baseadas na lei de Conway, com incentivos diversos. Então, no começo, eu lembro que a dificuldade de adoção de DevOps ia porque você tinha times estruturados de infraestrutura, a galera do storage, a galera de rede, a galera do A, B, C ou D, e como é que você fala para eles? Empacota tudo isso e deixa eu colocar meu código em produção, que é o que importa mais, né? As pessoas costumam dizer que se você quiser matar uma empresa, é só colocar a métrica e a meta errada para um gerente, né? Que ele vai perseguir aquilo ali. Então, com o tempo que eu vi e a sorte que eu tive de trabalhar com gerações diferentes, né? De pessoas de tecnologia que viam essa parte de colocar em produção como o que ela é, só mais uma parte, sabe? Então, eu acho que o valor... Não dá para pensar... Hoje as empresas que não buscam... Acho que o objetivo final é o you build, you run. Você faz, você roda, sabe? Se você tivesse uma reta e de um lado tivesse algo super burocrático, com data center, com as coisas de antigamente, 60 dias para você ter uma máquina, e do outro lado você tivesse essa mágica de aperta um botão e as coisas estão em produção, né? Você tem várias gradações. Mas o objetivo é esse, o objetivo é que quem está fazendo a parte de infraestrutura e plataforma se sinta como quem está fazendo um produto. E quem está fazendo um produto sinta que tem um componente importante de plataforma, de infra e tudo mais. Que não é dissociável mais, né? Então a gente trabalha com uma geração que não viveu isso. Então, às vezes você impõe as empresas que impõem, elas com certeza elas têm algo não discutido. É um fenômeno quase que social dentro da empresa, sociopolítico dentro da empresa. Tem algo não discutido. Quem é o responsável se um controle falha, porque a nossa licença, a gente interpretou que o controle é desse jeito? Quem é o responsável se a gente gastar 1 milhão em vez de gastar R$1.000 para fazer tal coisa? Quem é? Quando você começa a perguntar muito quem é, e você não está perguntando muito o que e como a gente vai fazer, é isso, é assim que você põe a organização. Eu acho que é importante, eu acho que o que agrega na empresa é que esse não deve ser um problema. Tem vários outros problemas. Esse não deve ser um problema a ser discutido. Legal. Eu acho interessante quando a gente pensa em DevOps, sempre eu penso o DevOps uma maneira de reduzir a fricção da empresa, né? Tipo assim, são muitos atritos, né? Então, puxa, gente, quantas vezes a gente tem situações que passam, travam, pegando um pouco do que o Clayton falou, e até a questão da lei de Conway, é muito disso, né? Puxa, dá para a gente reduzir algumas coisas, e eu acho que o DevOps é um dos meios, não é o único, né? E quando você começa a setorizar, a gente falou muito aqui do Dev, do Ops,
puxa, a infraestrutura, a engenharia, de fato, se tiver esses tempos de espera muito grande, quem perde no final das contas é o cliente, né? É um quebra-gelo, eu acho que você falar de DevOps. Se você for ver, tem empresas que interpretam o DevOps assim de uma maneira diferente, né? Tem gente que é super tradicional dentro do que pode viver, do dinheiro que tem, de uma organização tradicional, implementa partes relacionadas com a entrega contínua, que eu já acho que é um dos melhores avanços que você pode ter, né? É fazer isso. E tem outras empresas que conseguem chegar próximo, se não totalmente no you build, you run. Fala, cara, esse é seu cantinho e vai lá. O lance é você conseguir ter essa discussão. Vale aquele ditado antigo, o cachorro de 2 donos morre de fome. Você não está fazendo código só porque você quer deixar ele no GitHub da hora, tudo testado e bem da hora. Você também não está fazendo infraestrutura porque você quer deixar um monte de cabinho de rede alinhado e tudo mais. Acho que o grande disruptor disso aí foi que as ferramentas mudaram. Não faz sentido hoje em dia, né? Muita coisa que fazia antes era necessário, né? Quem é o dono disso aqui? Quem é o dono do ar-condicionado aqui, do data center e tal? Já não faz muito sentido, né? Muito bom. Legal. E tem algum indicador, assim, que vocês, sei lá, Gleicon ou o Alexandre pudesse compartilhar, assim, que vocês viram que ajudou você como diretores, assim, vocês têm que tem aquelas reuniões que às vezes são complicadas, indicadores, números, puxa, mas dado que eu apliquei DevOps, pô, eu percebi, eu consegui provar de alguma maneira, usando o DevOps eu vi que melhorou algum indicador. Você conseguiria compartilhar algum, Clayton? Um indicador de negócio, tá? Às vezes eu não sei se... O meu é não ter essas reuniões, o melhor indicador. Pô, perfeito, né? Isso aí. Se você for ver em termos de indicadores mesmo de trabalho, existe um trabalho compilado, um framework científico que são as Dora Metrics, né? Então, sim. Falando sério disso, para mim, o melhor indicador é o número de deploy, por qualquer unidade de tempo. Número de deploy por dia, por semana, por mês, porque é para frente que se anda. Você vê que as pessoas estão... Por exemplo, se você fizer um paralelo, a gente está falando de produto e de infra, né? Pense em dado e infra. Dados ainda está lá atrás, tem pessoal tentando vender grandes produtos para você colocar modelos de machine learning em produção para dar uma vida aos cientistas de dados e engenheiros de machine learning parecida com o que os desenvolvedores têm e ainda não está lá, né? Então você vai ter essa discussão de quem é o banco, de quem é isso. Então, se você não ter essa discussão, já é um bom começo. Agora, eu aconselho, se não tem nada, pegar o Accelerate, olhar os Dora Metrics e começar por ali e agregar o que faz sentido na nossa realidade brasileira. Então, custo, quanto a gente está gastando por alguma unidade. Então, assim, na log a gente olha qualquer coisa por pacote. Né? Na Gimpass a gente olhava por check-in, no Nubank por cliente, né? Então você começa a achar alguma métrica que faz sentido para o seu domínio para quebrar o gelo. Né? E aí não tem como você ter essa métrica se você está tendo essa reunião de Gemood, igual a Ale falou. Porque assim, cara, sem brincadeira alguma. Para fazer deploy, né? Não vai ter deployment frequency alta, porque tudo tem que passar por reunião que tem que agendar com a galera. Cara, a reunião de GEMU, de comitê de mudança, é um golpe que eu vi, que eu acho que é um golpe de uma grande empresa de software para fazer todo mundo jogar paciência. Porque eu perdi a conta das vezes que eu via em sala de reunião, tipo aquário, passava meio de cantinho, via alguém com paciência aberta no cantinho, mandando ali, enquanto estava só deixando passar. É impossível como ser humano você pegar tanto contexto de tantas mudanças. É melhor que as mudanças sejam menores e mais fluidas, né? E que você vai fazer uma pergunta ou vai pegar um negócio que o time não pegou ali. Ah, mas vocês não pensaram nesse caso aqui, não vou deixar a mudança passar, porque isso deve estourar, né? A gente ainda vai ser muito surpreso. E aí, eu gosto também do MTTR como uma das métricas do DO. Sim, o MTTR é bem interessante. Muito bom. O próprio livro Accelerate, aí, quem quiser, vou puxar um gancho, a gente falou um pouco de Accelerate no episódio passado, gente, ou no episódio 7, quando a gente falou da cultura de Vestro, e pode ser um tema aí que a gente aprofunde nas métricas aí, mas, poxa, o MTTR, quem não conhece, leia o livro Accelerate, tem essas 4 métricas aí que vão mostrar e vão ajudar bastante, mas também fica a dica aí, vai ficar aqui um link na descrição das Doras Métricas aqui que a gente está compartilhando. Mas voltando aqui ao MTTR, né? Vale a pena olhar, eu acho que o Ale vai até expandir nisso, né? Que são métricas complementares, que são como guarda-chuvas, né? O MTTR é a melhor métrica para substituir essa reunião que você falou. A gente vai falhar. E quando a gente falha, o que acontece? Quanto tempo a gente recupera? Recuperar
puxa, vai o Fusca lá com a caixa de ferramenta e acha o data center, mexe tudo, ou não, a gente já tem isso automatizado, tá na esteira. A gente está falando do MTTR, né, Ale, que ele previne essa reunião chata da gente falar o que aconteceu, porque aconteceu, e quando não vai acontecer de novo, né? É você normalizar o susto, né? Outra coisa que eu acho que em termos de métricas que o DevOps vai ajudar, que são métricas estratégicas aí, uma das métricas mais importantes é o custo operacional. Uma coisa que o Gleicon falou, né? A gente viveu num mundo onde você era Dev, você era Ops, você subia o seu servidorzinho ali no Metal, instalava um Apache Web Server e colocava o seu HTML no ar, fazia toda a parte. Então, era DevOps. Aí o negócio foi ficando mais complexo. Hoje em dia está mais complexo ainda com nuvem, que não tem como exigir de uma pessoa ser especialista em nuvem, todas as ferramentas que a Amazon ou o Google Cloud oferecem, e também ser especialista em desenvolvimento, back-end, front-end, mobile, né? Acho que outra métrica muito importante é a questão do OPEX, o custo operacional, né? Quando você tem uma cultura boa, você vai conseguir ter alguém que está olhando e prestando atenção no custo, ainda mais agora, né? Estava pensando com o Gleck falou mais cedo, quando a gente começou, a gente tinha que fazer tudo, subia o servidor, instalava um Apache, colocava HTML e cuidava aí como DevOps. Hoje em dia a complexidade é tanta que não tem como exigir de um engenheiro de software, uma engenheira que manje de mobile, web, back-end, filas e também de toda a parte de infraestrutura de cloud, seja Amazon, seja Google, seja Azure, seja Oracle Cloud, ainda tem vários provedores, né? E se não tem alguém que está se utilizando ali e está também usando código, automação, para fazer com que essa operação seja mais eficiente possível, você vai torrar muita grana muito rápido, né? Na SAM, a empresa que eu estava como CTO no passado, chegou o inverno das startups, a coisa ficou feia para todo mundo, né? E a gente conseguiu economizar uns 3, 4 empregos de engenheiros de software, porque a gente tinha essa cultura de DevOps e o nosso pessoal de infra foi atrás de toda e qualquer oportunidade de otimização de custo ali. A gente conseguiu maravilha, só de tipo, caramba, olha, a gente está vendo aqui na nossa observabilidade que esse serviço não precisa de tanta memória, aquela política de apagar dados, ela está com muita retenção, a gente de fato não precisa de tanto. Olha, nossa, caramba, a gente está jogando dado de 3 nuvens, uma para trás da outra, e pagando todo esse tráfego, a gente pode otimizar. Isso é feito, né, de forma muito automatizada também, e acaba impactando o P&L, o bottom line da empresa ali, o seu custo operacional. Se você não tem isso, e o desenvolvedor aprendeu 5 minutos que ele precisava de como funciona o cloud só para jogar os serviços dele ali, vai estar pagando mais caro e tirando aí do seu custo algo que, né, você não quer tirar. Boa, legal. Bom, avançando aqui no tema, acho que são temas muito legais. A gente pode, sobre o tema métricas de DevOps, quem sabe pode ser um próximo podcast só para a gente compartilhar outros casos e até como aplicar isso, né? Porque métricas, quem quiser, procura aqui, a gente vai deixar os links aqui do que a gente está falando, mas o como, de repente, mudou ambientes, cases, assim, a gente pode, vamos trazer, de repente, pode ser um próximo episódio aí. Aqui no Object, a gente tem uma frase que alguns falam pelos corredores virtuais, já que a gente não tem estado mais tão presencial, que é uma frase que diz o seguinte: nesse mundo, ou você está automatizando ou sendo automatizado. Eu queria perguntar para a Gleicon e a Lê, o que vocês acham dessa frase aí? É interessante ver por esse ângulo. Eu já ouvi do tipo, eu vou trocar você por um script. Que é da mesma família, né? Mas ela guarda um sentimento mais forte. Eu acho que você não tem acesso mais você não tem mais ao processo de feitio, acesso ao processo de feitio, de fazer um software sem falar de automação. Mas aí tem um dado interessante. A gente não termina geralmente a automação que começa. Então você falou no começo, olha, a gente está falando de DevOps, não é só um Kubernetes. Quantas pessoas não tem o Kubernetes liberado para todo mundo poder usar com o mesmo nível, mesmo tendo mecanismo, mas é porque, cara, não dá tempo de fazer aquilo, né? Então, eu acho que um dos melhores investimentos que eu vi acontecendo em empresas, assim, e isso já desde a Lucid, mas eu vi bastante no Nubank e consegui fazer na Gimpass, é você ter pessoas responsáveis por isso.
Porque nesse mundo você está automatizando, está sendo automatizado, você pode ter os resultados bem ruins. A gente, assim, se você olhar no... Quem usa Rails está familiarizado com o Rake, né? Então você começa fazendo coisa simples com o Rake e de repente você tem todo o seu processo de billing sendo rodado por um humano toda terça e quinta-feira usando o Rake. Né? Tá automatizado, mas não tá da hora. Não tá visível, não tá comitado, não tá guardado. Sempre esse cara tem que conectar num container de produção, roda. Se a gente tem complicadores nesse mundo, né? Então o investimento de você ter um time que também define o que você está automatizando, eu acho que o Golden Path é o primeiro. E como sai do zero, né? E eu posso mandar depois compartilhar um link do Medium da Gympass, que teve um post muito legal disso. Como o engenheiro novo sai do zero até ter algo em produção no menor tempo possível. Isso parece uma métrica uma vanity metric, né, de orgulho, mas não é. Ela é igual a gente falar de MTTR, é igual a gente falar de número de deploys. Ela diz muita coisa sobre o tempo que você tem para melhorar, para afiar o machado, para melhorar suas ferramentas, né? Então, se você não tem tempo, você vai estar automatizando, mas talvez você vai estar automatizando a coisa errada. Eu acho que isso daí vem muito também do medo da AI, né? Inteligência artificial. O chat GTP vai roubar o seu emprego, vai automatizar todas as coisas, porque ele sabe escrever os scripts melhor que você. Eu já chamaria de imbecilidade automatizada, tá? Eu não acho que é bem por aí. Eu acho que o que a gente precisa estar atento é no que está agregando valor. Se é uma atividade que está agregando valor. Se você repete uma atividade, por mais que seja rodar um script, depois rodar outro script, todo dia, e aquilo é mecânico, e você não está tendo, né, tipo, vontade, tesão de estar fazendo aquele trabalho, porque é só um processo que você está repetindo, você está desperdiçando, né, não só o tempo que a empresa está te pagando, mas a sua vida. Seu tempo é limitado. Ninguém quer estar ali fazendo as coisas de forma semi-automatizada, repetindo processos que não agregam valor. Então, tipo, para cada deploy, você tem que tipo, copiar todos os arquivos VFTP para o servidor, e você tem lá um monte de filme, e aí você para e fica sentado esperando os filmes fazerem upload. Meu amigo, né, repense a sua vida e o que você está fazendo. Vamos fazer um script de deploy automático, deixa que o computador espera ali todos os assets que precisam ser copiados para um lado para o outro. Então, para mim, é muito uma questão de não que você vai ser automatizado, mas você vai se tornar obsoleto se você não for muito preguiçoso a ponto de se negar a fazer esse tipo de coisa. Eu tenho um exemplo super concreto, pessoal. Lá na nossa operação da Sermon, a gente tinha um analista de dados que ajudava a gente a fazer reconciliação, né? Imagina que você tem um plano de saúde, você tem uma empresa que é cliente, e entra e sai funcionário, e eles têm que entrar e sair do plano de saúde, né? Ou você cancela, enfim, quer parar de pagar. E essa pessoa gastava 2 horas por dia, 3 vezes por semana, para pegar os dados de um sistema que vinha ali do comercial, né, do pessoal de relacionamento, colocar num script que ele não entendia muito bem, e rodar esse mesmo script 3 vezes mudando um parâmetro, né? Essa pessoa saiu, fez um handoff dessa atividade, a nova analista de dados que pegou isso daí, em 2 dias, no segundo dia que ela estava fazendo isso, me chamou, escalou para o CTO e falou, não posso fazer isso. Vocês não me pagam o suficiente para eu ficar fazendo isso daqui. E sentei com ela, vi o script, caramba, na verdade, em vez de codar 3 vezes com parâmetro diferente, dá para a gente, tipo, automatizar isso. E não só, o pessoal que estava mandando o sinal lá do comercial já tinha um hook que era muito fácil, tipo, eu juntar a saída deles com a nossa entrada e eliminar completamente esse processo e entregar mais valor para os nossos clientes. Porque agora a efetuação das mudanças não acontecia mais só de terça e quinta, ela podia acontecer todo dia, toda hora, né? Mas teve que alguém parar para pensar e falar, não, eu sou preguiçosa demais para ficar fazendo isso daqui não faz sentido, tem um processo quebrado na empresa, galera, vamos automatizar de verdade, bem feito, para remover o problema? Então, é um caso super concreto aí disso que a gente está discutindo. Muito bom, cada vez mais que você, pelo menos a visão que eu tenho, assim, o trabalho pode ser melhorado, né? Acho que toda vez, às vezes, eu não gosto de culpar pessoas, acho que nem faz sentido, mas muitas das vezes as pessoas sabem onde dá para melhorar, mas elas não conseguem parar nem para falar muitas vezes, gente, vamos parar para melhorar isso, vamos automatizar isso. Pegando esse exemplo teu, Ale, eu não sei se... Estava quebrado, né, Fusca? Não é que tipo a pessoa estava fazendo um mau trabalho, alguém falou para ela fazer aquele trabalho e ela estava fazendo. Isso. O que falou
ou tipo, para mim não está fazendo sentido, é muito manual, tipo, não é algo criativo que eu estou aqui fazendo, coisas novas, né? Preciso levantar a mão e dar essa visibilidade, porque no final foi o sistema que colocou a pessoa naquela posição, né? E ela não se Exatamente. segura para reclamar e falar, preciso mudar isso daqui. Então, minha dica para os nossos ouvintes é, se se encontra nesse espaço, é importante você levantar a mão e pedir ajuda e falar, o sistema está quebrado e eu estou fazendo algo que não entrega valor. Ou entrega muito pouco valor, porque depende de mim ficar fazendo essas coisas, repetindo isso daqui tudo. Né? Talvez você não saiba automatizar, mas escala e dá visibilidade, porque se for uma coisa super importante para o negócio, vai fazer sentido você tirar a operação manual e automatizar, porque isso diminui o custo operacional. Né? Até, sei lá, 2 anos atrás, as pessoas jogavam dinheiro, né? Contrata mais gente, joga para fazer essas coisas na mão mesmo. Não dá mais. Com a situação econômica atual, essa estratégia não é mais sustentável. E eu olho para situações que elas são idênticas em empresas diferentes e penso que foi assim que nasceram as coisas que o próprio pessoal que evangelizava DevOps queria acabar. Há 30 anos atrás, numa empresa mais tradicional, com um sistema mais quadrado, uma pessoa não sabia automatizar alguma coisa e toda segunda-feira de manhã ela rodava uma query num banco de dados para disparar algum processo de cobrança, algum processo de provisionamento, Quer dizer, essa pessoa que está falando agora não experimentou há 30 anos atrás, tem algumas pontes aí. E eu acho que essa é uma discussão que a gente conversou um pouco assim de como influenciar, né? Essa é uma discussão que a liderança tem que estar dentro. Porque o que aconteceu lá atrás? Chegava o DBA falando, eu tô cansado de rodar o XPTO naquele banco gigantesco, o mainframe. Cara, faz isso aí porque o gerente mandou. Faz isso aí porque o gerente mandou. Vai parar a empresa. Pô, não dá para comprar algum negócio? Ah, não dá, faz porque o gerente mandou. Né? E você vai fazendo tanto que a pessoa fala, beleza, sei lá, qual que é o horário de uma empresa desse tipo, das 8 às 5, eu vou fazer o que o gerente mandou e depois, sei lá, vou, né, tentar fazer alguma coisa para me curar disso. Então, a oportunidade que a gente tem agora como liderança e para formar as lideranças é para que essa conversa de DevOps, automação e de produção, ela vá além. Ela tem um aspecto técnico, que é assim, o que aconteceu com o Ale? Sentou com a pessoa e fez aquilo. Ele estava motivado, ele sabia que podia fazer, ele conseguiu o tempo. Ele conseguiu bloquear o tempo, sentar e bloquear a atenção e trazer a atenção da pessoa para o presente. Sozinho, às vezes as pessoas não conseguem fazer isso. Pô, o amiguinho de vendas que você toma um café, às vezes pediu aquele favor para quebrar um galho para fechar um negócio importante. Tem um negócio que você deixou da outra semana também que pesou. A gente estava falando dessas automações. Tem muita gente que roda o seu dia a dia, a sua semana, de um jeito em que fala que tem gerenciamento de produtos, mas não tem. Então começa a fatiar muito fino, falando, olha, essa semana aqui eu não vou fazer teste, eu vou fazer desse jeito. Não, essa semana aqui eu não vou fazer o deploy, eu faço na mão, isso aqui eu vou resolver com um script e quando der a gente volta. Então tem muita conversa em volta que não aconteceu antes. E que se não acontecer agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que queimando milhões de dólares e com um canhão que pode subir 1000 máquinas virtuais ao mesmo tempo ali, né? Então, todo mundo tem um caso desse, né? Passou o final de semana e chegou lá com uma conta alta. O que aconteceu? Não, mano, deixa o negócio rodando aqui. Tanta coisa pra fazer. Foi demitido porque acabou com todo o dinheiro da empresa overnight, né? Porque o seu script ali torrava dinheiro sem controle. Total, Frankenstein. Legal. A gente já está falando desse lance de influência, eu vejo que é uma coisa muito importante. Eu lembro do Alexandre que trouxe no início, e eu também comecei a carreira aí como dev, e muitas das vezes a gente vinha bottom-up, né? Querendo influenciar a liderança. Pô, a gente precisa de espaço, a gente precisa aproximar, a gente precisa usar a ferramenta X, Y, automação. E hoje vocês estão numa situação diferente. Vocês podem viabilizar espaço para inovação, podem lutar por isso, por essa identificação. O que mais que vocês têm vivido? Assim, é difícil influenciar? Porque, assim, vocês estão numa geração que vem e sabem o porquê disso, mas talvez outros pares de trabalho de vocês não conseguem ter essa visão. Vocês têm dificuldade em vender isso? Ou depende, por exemplo, no ambiente que vocês já estão, Google, não precisa nem falar muita coisa, logo imagino, conhecendo o Gleicon aqui, tem influenciado, mas
Como é que foi essas experiências? Já foi muito difícil? Hoje está mais fácil? Como é que foi? Eu acho que é difícil. E continua sendo, sempre foi, sempre será. Sempre foi. Porque tem uma questão aí de conseguir entender essa parte do trabalho, que é um negócio complexo, né? Tipo, você tem ali um executivo, um CEO, né, que não é técnico, que não entende isso, e fala, mas, por que eu preciso de tudo isso, né? Será que vocês estão me enrolando aí? Que história é essa? E o que eu vou ganhar? Só preciso contratar um monte de gente para automatizar segurança? Como assim? Para automatizar a questão de infraestrutura? Ué, não é para isso que eu estou pagando essa conta enorme da Amazon aqui? Como assim ainda tem que ter gente para cuidar disso? Então, tem que muito do meu trabalho de influência, na verdade, é a educação. Né? Cara, deixa eu abrir aqui o capô e deixa eu mostrar que esse motor tem vários pedaços e que a gente precisa de todos eles e que eles são complexos e que a gente precisa, sim, investir para que ele tenha óleo, que ele esteja, né, na temperatura certa, porque senão daqui a pouco o negócio vai dar ruim. Tem uma educação de realizar o custo de desenvolvimento de software, né? E entender que o custo da infraestrutura, o custo de ir para a produção, o custo de você, até do sistema que gera uma ligação para você no meio da noite porque alguma coisa caiu, ele existe, né? E eu acho que o que melhorou, como eu falei, são as ferramentas, fica fácil de você visualizar, né? A gente estava falando aqui, né, da economia do inverno do ano passado. Em 2020, eu entrei na Gympass e a gente estava no começo da pandemia. E assim, o que a gente faz para ganhar eficiência operacional? Renegocia com nossos fornecedores, diminui o custo aqui, abre mão de uma ferramenta ali. Essa é uma coisa que está na nossa mão. Pensa 5, 10 anos atrás, o que você fazia? Chama uma pessoa que negocia contrato, que a gente fez um leasing de 24 meses, ou faz o... Era muito mais difícil você ter essa conversa, né? Ao mesmo tempo, eu presenciei empresas que faziam o capacity planning. Pô, na próxima Black Friday, toda Black Friday a gente cresce 27%, vamos ver aqui o que tem de CPU, o que o nosso fornecedor tem aí de 27, 30, 35% mais de capacidade, pum, toca lá. Isso é tão exato quanto você acreditar que a infraestrutura é mágica ou qualquer outra mágica que você queira acreditar, né? Então, acho que a educação e você realizar o custo de desenvolver e manter software e produção para os dois lados, tá? Eu acho que essas dores aparecem. Pô, já paga a infraestrutura, pô, você quer reescrever? Poxa, por que está custando tanto? Porque é essa educação constante. Falar, o custo de fazer software em escala, ele está aqui. E o outro lado é dentro do time. Eu acho que tem um convencimento. Muitas vezes você chega numa empresa assim, e é por isso que eu falo que é uma reta, sabe? Várias empresas têm um time com o nome de SRE. Só uma delas é o Google. Porque as outras são outras empresas. Eu vou ter outras com o mesmo nome, né? Tipo, você tem 4 gatos em casa, chama os 4 de gato, porque você tem preguiça de dar nome. É um gato diferente do outro, né? Então você vê que tem gente que chama de, meu time de DevOps. Imagina você chamar um time de um papel, meu time de DevOps, né? Tá aqui cuidando. Na verdade, é só uma pessoa que tem o acesso a uma automação, mas a automação não está finalizada, né? Então, nesse episódio que eu te falei da Gympass, onde a gente ganhou muito foi criar o Golden Path. Foi ter uma explosão cambriana de microserviços que, sem entrar no mérito se é a melhor arquitetura ou não, mas é um mérito que soltou as pessoas de uma ciranda de, poxa, eu tenho meu legado, eu tenho uma conta, eu tenho poucas pessoas que têm acesso, eu tenho um limite, tem um custo, né? É você conseguir fatiar isso para tentar semear um modelo de you build, you run, para cada um conseguir explicar o custo de fazer software em produção. Parece complicado, mas é um problema de gente. A gente vem antes, a tecnologia é um efeito colateral. Então a educação é muito tempo nisso. E aí, acho que outra coisa que dá para a gente fazer para influenciar é demonstrar, né? Então, cara, olha, é complicado, eu não vou conseguir te explicar, não é tão fácil, mas você me contratou por uma razão, confia em mim, deixa eu fazer um experimento. Eu aposto isso, né? Se eu fizer esse negócio, eu vou te entregar esse resultado. Aí você sente entrega, né? Olha, automatizei o negócio, antes a gente fazia um deploy do nosso app a cada 2 semanas, você me deu um mês, 2 pessoas, e a gente saiu agora, a gente faz deploy todo dia do nosso app. Olha o que os nossos clientes estão falando. Estamos felizes que está vendo mais novidade, né? Você consegue se adaptar a essa mudança. Então, entrega e faz com que o experimento ele seja o menor possível, porque aí você começa a ganhar confiança, né? Pega ali um maior gargalo, talvez não uma coisa mais crítica, né? Mas, tipo,
vai mostrando que através dessa aproximação, através da automatização, você está economizando. Pô, olha, os nossos desenvolvedores aqui fazem deploy manual, dá um monte de erro. Me dá um mês, eu vou fazer um pipeline, vou ter um sistema de build contínuo, com testes que vão rodar, e olha, o que vai acontecer? Vai ter menos erro, vai ter mais deploy, a gente vai entregar mais valor. Faz, e aí entrega e mostra esse resultado. Tá? Então você vende antes do resultado que você vai entregar, né? Experimento, entrega esse resultado, e aí você vai ganhar mais confiança, beleza. Agora tem um projeto de migrar da nuvem, matar um entre o outro, né? Vai demorar mais 3 meses, 6 meses. Bom, mas você provou para mim, através das suas sessões, que de fato você sabe do que você está fazendo e do que está rolando. Eu queria comentar também essa do SRE, né? Porque de fato, galera, o livro é bacana, tal. O Google é uma empresa enorme e ela tem todas as suas peculiaridades, muitas das quais eu não posso nem falar, né? Porque são segredos aí. Mas o que eu posso te dizer é que o modelo lá SRE, ele é a cultura DevOps. A gente tem os engenheiros de software, a gente tem os engenheiros de infraestrutura. O engenheiro de software, ele também está on call. Ele também acorda com o pente de noite. Não é um negócio que você joga ali para o time de SRE, eles cuidam para você. Para você chegar até a conversa com eles e falar, cuida do meu serviço, você tem que ter feito todas as automações e provado que eles não vão estar acordando no meio da noite à toa. Né? Aí eles vão e incorporam. E aí eles atacam questões que são horizontais à empresa. Então, por exemplo, a gente tem um projeto de regionalização de dados. Para a aplicação, isso é um pouco transparente, né? Alguém vai criar uma estrutura de roteamento, esse cliente está na Europa, o dado dele tem que ficar na Europa, mas atrás, nos data centers, nos servidores, nas configurações, tem muito trabalho, inclusive de migração, que esse time de SRE toca com autonomia, como um projeto, e eles estão escrevendo software para executar essas coisas. Né? Então, tem coisas que são específicas ali do trabalho que eles fazem. Não é a pessoinha que tem o acesso de root ao cloud. Né? Não é isso que é ser SRE. Maravilha, excelente. E esse processo de influência, gente? A gente está falando muito aqui de software, que é o nosso mundo aqui, mas, poxa, uma empresa de tecnologia não vive só de software. Você tem departamentos, setores, áreas lá como RH, marketing, comercial e outros. Dá para influenciar, ou vocês já tiveram cases de influência, talvez não ferramental, porque o DevOps não é ferramental, mas coisas que vocês levaram que, poxa, tinha alguma coisa de automação para essas áreas. Vocês chegaram a trabalhar alguma coisa assim? É importante fazer isso também? Não, eu acho fundamental. Empresas de tecnologia, de um jeito ou de outro, você vai estar só falando tecnologia. O lance é que tem áreas que não são tão sexy, né? Então, você olha sistemas de... Eu vou usar uma de exemplo aqui, tá? Mas tem várias... Você olha sistemas de RH que estão super estabelecidos, que tem a mesma interface, que tem as APIs e tudo. Você sempre vai encontrar ou alguém fazendo uma integração ou alguém reclamando que não tem alguém fazendo uma integração. E aí, o caso que eu mais vi nas últimas empresas, de tão positivo quanto de falta de automação, é marketing. Então, quando a gente fala de marketing, de atribuição, de tagging, de tagamento, né, de analytics e tal, é um exemplo de plataforma que tem software, tem muito dado, né, tem padrões, tem produtos comerciais que você precisa integrar com o seu produto, tem tudo que uma área de tecnologia fazendo um produto tem, mas às vezes está fora, né? Está do lado ali. Então você vai lá e faz seu produto X e está trabalhando, tem o deploy contínuo, faz vários deploys por dia. E aí, quem é que lê os reviews da App Store? Né? E quem é que faz o tagamento para saber que o login está demorando 30 segundos, a galera está desistindo, né? Então você, não, vai dar um alarme aqui para alguém on call, beleza, uma vez, duas. Mas se tiver limítrofe, se tiver tipo 26 segundos, é o marketing, né? Galera, parou aqui o download, caiu, a galera não tá, né? Então, assim, onde eu vejo, por isso que eu falo que dados ainda tá para trás. Precisa ter um movimento desse que não é super caro e não é só falando de machine learning, que também não é data mesh, é dados para todos, né? Que você entender que todas as pessoas têm a capacidade de entender e trabalhar com o dado que fala sobre o trabalho da empresa, porque é nesse lugar que essa mentalidade de automação e
de descrever por software as coisas, ela vai ajudar muito. Ela é um acelerador. Se você olhar as melhores ferramentas que tem hoje no mercado, as empresas que são mais espertas com isso, elas têm times dedicados de software fora da área de engenharia de produtos. O que eu diria é que aí eu vejo mais como DevOps, como a cultura, os princípios por trás dessa cultura, como uma inspiração que a gente pode levar aprendizados e trazer para outra área. Porque a parte de Ops não existe no RH. Você vai estar usando o software como um serviço. Ninguém vai estar com servidor, memória, disco, rede, se preocupando com esses aspectos de operação de sistemas de software, né? Não tem aí uma pessoa que seja um papel de SRE ou de Ops, de RH ou de finanças. Mas um princípio como bring the pain forward, né? Traga a dor para frente. Você pode aplicar nessas áreas e incentivar o desenvolvimento de software para automação e para melhor eficiência. Eu tenho um exemplo clássico aqui também, onde a gente tinha lá a nossa diretora de finanças, que não estava satisfeita com o pessoal fechar o caixa da empresa uma vez por mês. Como que era esse processo? Para tudo, vamos falar com todo mundo, colocar todos os números na planilha, verificar 2, 3 vezes, e em 2 dias de trabalho, a planilha finalmente vai cuspir o meu resultado e eu vou poder saber como está a empresa financeiramente. Ela queria mais agilidade. Então, galera, a gente vai fechar agora toda semana. Pô, 2 dias de trabalho, quando você tem um mês, tudo bem. 2 dias de trabalho toda semana, começa a doer demais. E aí você percebe que não dá para ficar copiando e colando o dado da planilha. Eu vou plugar direto ali no meu data source, né? Ou vou fazer todo dia. Todo dia não dá mais para fazer na planilha. A gente vai precisar, beleza, eu quero fazer todo dia porque eu quero poder reagir, né, às condições financeiras da minha empresa, mas eu vou precisar de desenvolvedor de software aqui que vai ajudar o meu time, né? Porque se demora 2 dias, não tem como fazer 2 dias em um, né? Então, quando você traz essa dor para frente, você começa a achar as oportunidades de algo que beleza, né? Ah, eu fecho uma vez por quarta, demora uma semana, mas é só uma vez. Eu só sofro no inferno uma semana a cada 3 meses. Eu consigo aguentar isso. Quando é todo dia, né? Você vai ver que não dá, aquilo não é sustentável e aí você destrava uma série de benefícios aí muito através da automação às suas operações. Eu acho que isso se aplica a todo tipo de operação na empresa, não importa qual área seja. Boa, eu estava lembrando de alguns exemplos aqui, foge um pouco do DevOps, mas toda vez que precisa atuar em alguma área que não é muito software, aí, no meu papel de consultoria de agilidade, é muito nítido ver que o pessoal vai muito na ferramenta, né? Então, não, RH, sei lá, vamos contratar a ferramenta XPTO lá que vai agora cuidar da carreira dos colaboradores. Poxa, eu gostei muito do exemplo, pegando o que o Alexandre falou ali, do começar simples, né? Pô, gente, talvez um Trello da vida, vamos organizar o trabalho, fluxo, mapear. Poxa, aqui é um ponto realmente que dá para ter uma automação ou até uma integração. Porque muitas das vezes o pessoal, algumas áreas vêm, não, tem que melhorar, tem que fazer mais com menos, e contrata uma ferramenta, daí não integra a ferramenta, não aproveita os dados. Eu vejo muito assim, existe muito desejo e pouca entendeu, acho que o Leigo falou no início, né, entendeu o que realmente é o problema e não o como, né? E muitas vezes o DevOps pode ajudar isso, a cultura de melhorar, de falhar rapidamente, de você ter feedback rápido. Acho que uma das coisas que a gente mais falou aqui, talvez materializando, foi esse lance do vamos ter um feedback rápido e se eu sou dono, eu vou levar até o final e eu vou ter responsabilidade. Pegando em RH, poxa, quantas vezes, não sei se alguém está escutando, né? Mas, poxa, você cuidou de um processo seletivo que muitas das vezes é longo, meses, poxa, não dá nenhum parecer de negativo para outra pessoa. Cara, quem falhou nessa história poderia automatizar uma ferramenta, você marcar lá e dispara um e-mail para 10, 15 pessoas, mas ou você mandar um e-mail para 15 pessoas. Então, eu fico pensando muito nesse lance de, poxa, tem muita oportunidade em todos os lugares, só que ninguém consegue enxergar, ninguém consegue ter tempo para melhorar, né? Aí foge um pouco até de DevOps, aqui são outros papos aí, né? Mas acho que me lembrou de uma métrica que eu gostaria de ter falado no começo da conversa, né? Que acho que quando você tem uma estratégia que está levando essa questão da cultura DevOps, né? Dessa aproximação da operação, do desenvolvimento, é a da felicidade e do engajamento dessas pessoas, né?
que vão estar felizes com o trabalho que elas fazem na sua empresa, não vão estar procurando outro trampo, porque eu tenho que fazer isso aqui na mão todo dia, né? Então, é uma métrica um pouco mais subjetiva, mas ela também é muito importante, porque você tem essa cultura bem estabelecida, as pessoas se ajudam e ninguém faz aquele trabalho de cão, né? A gente não tolera isso, a gente respeita o nosso colega e a gente fala para ele, a piada que eu gosto de usar aí, ó, galera, os computadores estão rindo da gente de noite, porque a gente está fazendo trabalho que eles poderiam estar fazendo por nós aqui, e quando a gente está dormindo, eles estão lá, bando de trouxa. Boa. Eu acho que tudo essa conversa, né? E a gente pode ser um papo maior, mais longo, mas como a gente, como liderança, começa a habilitar essas conversas, né? Achar quem faz, achar o tempo, achar como faz, achar. Às vezes as culturas têm um componente que as pessoas sentem essa dor e elas são vítimas também disso, né? E não conseguem sair daquele momento. Não conseguem sair daquele momento de eu podia fazer isso, sabe? Não é uma hora extra, não é um. Tipo, faça algo, dá um jeito. E eu acho que esse é o princípio de DevOps, de qualquer coisa relacionada com você conhecer o custo do que você faz até o final e influenciar, que eu vou pôr energia no lugar certo, eu vou fazer algo aqui que é para melhorar. E se não for isso que melhorar, vou fazer de novo, mas pode ser que uma hora não melhora, não é um lugar para fazer, não é um lugar para ficar, não é um lugar. Tem algo que, sabe, que não está correto aqui, mas ok, porque você tomou alguns passos. O duro é a frustração de não conseguir sair do lugar. Tem culturas que ativamente tiram as pessoas de ter iniciativa, e eu acho isso super perigoso. São culturas rígidas, são culturas que as pessoas se machucam. Né? E tem culturas que não sabem ainda, que você tem que criar mesmo, né? Você tem que criar esse hábito de começa pequeno arrumando onde você está e distribui isso para os colegas, né? O ato de você escrever, de você fazer review, o ato de você ficar um call, de você ter métricas melhores, ele vem tudo da mesma raiz de transparência e de tentar fazer diferente para não, né? Ninguém quer ficar repetindo a mão rodando script prod, sabe? Só porque, rapidão aqui, vou rodar e já esqueci. Dá errado, né, cara? A perspectiva da prática de vamos olhar essa cagada e vamos ver o que a gente pode aprender sobre ela. Ninguém tem culpa. A gente está aqui junto. Né? Vamos fazer um post-mortem aí, mas blameless. Põe a culpa em mim. É sempre que eu falo de põe a culpa em mim, aí a gente tira a culpa da conversa, que ela já é minha, e eu faço o que eu quiser quando a culpa é minha, e vamos falar do problema. Falar de trabalho. Falar do problema. Boa, excelente. A gente está chegando aqui no final desse podcast aí. Queria agradecer muito aí, Gleicon e Alexandre, pela presença, por ter cedido o tempo. Papo diferente, talvez o pessoal que escuta a gente vai falar, pô, mas falar de C-Level é um tema legal, é importante influenciar e dar espaço aí para que o DevOps cresça. E aí eu deixo as considerações finais, começando com você, Gleicon, agora por ordem inversa aí alfabética. Como é que o pessoal te encontra? O que você pode falar para a gente? Você tem algum material legal que quer compartilhar com a comunidade aí? O espaço é teu. Olha, me encontra online, em qualquer lugar você vai ver que o meu nome é bem fácil, então no GitHub é /Gleicon, no Twitter /Gleicon também, e-mail gleicon@gmail.com, sempre disposto a trocar. Eu tenho feito um trabalho com mentoria de líderes de tecnologia, e esse trabalho ele gerou um livro que chama The CTO Field Guide, é o meu primeiro livro escrito em inglês e self-publishing. Então, ele tem um site, https://ctofieldguide.com, tem um capítulo lá para olhar, tem um material, e eu fiz isso pelo seguinte, foi legal a gente estar falando dessa distinção de C-Level e de quem trabalha no time, quem lidera um time, tudo dá para aprender, não tem mágica, não tem dom. Assim, ninguém nasceu com um dom para falar, legal, cara, aqui nessa fila de cérebro, da hora, você vai ser um CTO e você não vai ser. Dá para aprender liderança, dá para aprender a cuidar de um time. Tem fórmula que a gente aprende para ver que métricas são importantes, que métricas não são. Tem que compilar isso aí e devolver para onde eu aprendi. Minha comunidade é de código livre, código aberto. Né? Então, tem várias maneiras de conseguir esse material. Se você pertence a um grupo menor, marginalizado, me procura, dou um jeito de você ter uma cópia do livro na mão, a gente ter uma conversa e ajudar. Se participou ali, se aconteceu com você de algum layoff, alguma situação dessa ruim, também procura, estou aí para ajudar. Esse é o trabalho que eu tenho mais curtido fora do trabalho, assim, de
de escrever e ajudar outros líderes para continuar a carreira, fazer o que quiserem e ajudar as outras pessoas também. Ou a gente vai deixar o link aqui do livro e dos contatos do Gleiko aqui na descrição do vídeo e do áudio, beleza? Aí você confere na sua plataforma de streaming. E como é que a galera encontra o Alexandre? Como é que se conecta? Quer compartilhar alguma coisa diferente, um curso, alguma coisa assim? Fique à vontade, Alexandre. Valeu. Não, a primeira coisa, eu vou endossar o livro aí, né? Eu como CTO ali na SAMI, li o livro, me ajudou demais. Então, é um super apanhado de muita experiência ali. Eu recomendo muito. Muito obrigado aí por ter publicado. Né? É um super de um trabalho. Pessoal, eu também sou movido aí por essa vontade de ajudar as pessoas a navegarem aí a tecnologia. Então, também posso ajudar com mentoria, com coaching, né? No momento eu não estou com tanta disponibilidade para fazer esse tipo de trabalho, mas estou aí sempre querendo trazer coisas para a comunidade. Então, vocês me encontram no Twitter, @FreireDaSilva com _. Eu estou no LinkedIn, Agile CTO. E o meu e-mail também está à disposição, freire@gmail.com. Né, se tiver alguma dúvida, algo que eu possa ajudar. Eu tenho semana para um tempinho ali para ajudar as pessoas que estão começando, que estão empacadas aí, ou estão precisando, porque foi assim que eu cheguei aqui, né? Contando com a ajuda das pessoas que estavam aí antes de mim. Acho muito legal a gente fortalecer essa nossa comunidade no Brasil. Estou muito feliz com a oportunidade do Google da gente criar um novo escritório de engenharia aqui em São Paulo. Ainda não está pronto, mas em breve fica. A crise passa, a gente volta a contratar. E aí, conto com vocês todos aí também para nos ajudarem. Particularmente lá, eu estou num time que luta contra abuso na internet, né? Então, tem uma missão muito bacana da gente evitar aí conteúdos e comportamentos que não são apropriados para que todos nós possamos nos sentir seguros e confiar os nossos dados aí nessa nossa experiência, nesse nosso dia a dia na internet. Excelente! Bom, gente, novamente, muito obrigado aí pela participação de vocês, Gleikon e Alexandre. E pessoal que está acompanhando a gente, fique antenado. Se você quer ver alguma coisa igual dos livros aqui, das métricas do Accelerate que a gente falou, tem um episódio aqui que a gente abordou essas métricas, episódio 7. E aproveite, gostou disso daqui? Dá um joinha aí, caso você esteja vendo no YouTube, ou compartilhe com os seus amigos os links aí, beleza? Valeu, gente, e até a próxima! Até mais, obrigado, pessoal.